Tem gente que, quando ouve falar da proposta de uma economia de recursos, que tem uma das principais características a automação da maior parte dos trabalhos, com a substituição dos trabalhadores humanos, que fazem trabalhos manuais que exigem esforço físico, ou intelectuais que exigem muito esforço mental, que passem a ser realizado por robôs e programas de computadores inteligentes. Essas pessoas acham que os humanos não irão fazer mais nada da vida, como se fosse possível que todas as casas e famílias do mundo teriam um robô empregado doméstico que faz tudo para as pessoas, enquanto elas não fazem nada e ficam preguiçosas, só engordando. Só que não, isso não faz parte da proposta de uma economia de recursos. Primeiro, que o trabalho faz parte da natureza humana. Somos seres ativos que sempre buscamos fazer alguma atividade para ocupar o nosso tempo, seja utilizando nossa mente ou o nosso corpo, e vamos continuar fazendo atividades em uma economia de recursos, de uma forma ou de outra. E uma coisa que realmente deve ser diferente nesse sistema de hoje, que necessita que a grande maioria da sociedade se mantenha ocupada a maior parte do dia, trabalhando em alguma função para ganhar dinheiro, para ter poder de compra e consumir, para fazer a economia funcionar. Ao contrário, em uma economia de recursos será necessário apenas poucas pessoas trabalhando para auxiliar a gestão desse sistema, já que as máquinas farão a maior parte dos trabalhos, e as poucas pessoas que precisarão trabalhar em áreas estratégicas para o sistema funcionar devem trabalhar poucas horas do dia, pois se terão muitas pessoas sem ocupação, muitos poderão revezar em pequenos turnos de trabalho com outras pessoas que irão querer trabalhar de forma voluntária por gosto pessoal e vocação em uma atividade que gostam de fazer, e os outros que não irão trabalhar em áreas estratégicas obrigatórias para o sistema funcionar poderão ocupar a maior parte do seu tempo fazendo outras atividades que gostam, como tornando o que fazem hoje só por hobby em pequenas horas e poucas horas vagas em uma economia de recursos poderão tornar a sua atividade que gostam de fazer em sua atividade principal. Portanto, numa economia de recursos terão funções obrigatórias que as pessoas terão que trabalhar para dar suporte às máquinas, já que elas não farão tudo, e outras funções que as pessoas poderão fazer serão ocupar funções não obrigatórias, mas que as pessoas farão por prazer e gosto pessoal. Mas não existe na proposta de uma economia de recursos nenhuma ideia de produzir robôs empregados domésticos para todo mundo. E mesmo que fosse possível criar uma tecnologia tão avançada como nos filmes de ficção científica, de um robô que faz tudo, não seria nada econômico extrair recursos da natureza para produzir um robô empregado para todas as pessoas e todos os lares do planeta Terra. Portanto, isso não existe na proposta de uma economia de recursos, e essa situação fará com que todas as pessoas tenham a oportunidade ou a obrigação de pelo menos trabalhar realizando atividades do lar, ou seja, arrumando a sua própria casa, pois naturalmente a profissão de empregados humanos deixará de existir e não tem nenhuma proposta de incluir empregados robôs para todo mundo. E na realidade, fazer trabalhos do lar, isso não faz mal a ninguém. A tecnologia, numa economia de recursos, pode e deve sim ser utilizada para auxiliar a humanidade, e nesse caso com aparelhos tecnológicos que facilitem a limpeza dos lares. Mas os robôs e máquinas automatizados devem ser produzidos para atender a sociedade de um modo geral, ou seja, auxiliando na produção e distribuição dos produtos e serviços para o bem-estar coletivo, e não para atender o desejo individual, exclusivo e particular de algumas pessoas ou da sociedade inteira, deixando todo mundo preguiçoso. Isso não faz parte da proposta de uma economia de recursos. Ou seja, a tecnologia em uma economia de recursos é para auxiliar a humanidade em diversas áreas, como também nos trabalhos, de modo geral, e não para substituir totalmente o trabalho humano, do ser humano, em todas as funções. Então eu espero que tenha ficado clara essa questão, e assim respondo à pergunta do vídeo, que a humanidade sempre vai trabalhar, seja em casa realizando algumas atividades do lar, ou realizando trabalhos de auxílio em áreas estratégicas nas cidades, estados e países, ou tornando a atividade que hoje faz apenas nas horas vagas como uma atividade principal de trabalho, pois o trabalho faz parte da natureza do ser humano. Já a preguiça não é uma característica universal. Existem pessoas preguiçosas, assim como existem pessoas ativas, dinâmicas e incansáveis, e desse mal pode ser combatido com a própria necessidade da pessoa querer trabalhar para arrumar o ambiente ao seu redor em que mora, em que vive, ou com educação, seja através das famílias que ensinam a necessidade do trabalho, ou disciplina que se aprende nas escolas e nas universidades, e na vida de um modo geral,
mudando nossa organização social para um novo modelo ecológico e saudável que estimula e valoriza a vida, como é o objetivo de uma economia de recursos. E para maiores informações, assista o vídeo da minissérie Economia de Recursos, Mudança no Trabalho Humano, que lá tem mais informações sobre o trabalho numa economia de recursos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.